a atenção do decano Alisson Mendonça, decano, né? Alisson Mendonça, que tem me auxiliado muito aqui. Eu estou aprendendo muito com o vereador Alisson, principalmente na área do direito. Observe bem, todos têm conhecimento de que esta casa discutiu a exaustão um projeto de lei para regulamentar as cinquentinhas no município. E existe respaldo legal no próprio Código de Trânsito, no CTB. Ora, é a mesma situação, vereador Magal, que vai ser reeleito, que eu tenho encontrado muito voto de Vossa Excelência, se Deus permitir. Observem bem, esta casa, quando um vereador apresenta um projeto de lei, que um membro de uma comissão entende que é inconstitucional, não o legitima para isso. Primeiro, até por tudo que eu já disse aqui, a pessoa tem que demonstrar que tem conhecimento de direito constitucional. E eu não conheço o conhecimento de direito constitucional do membro da comissão. O que é que tem que ser feito? Aí eu chamo os vereadores à colação. Voltando ao projeto das cinquentinhas, nós aprovamos. Veio agora um decreto do governo federal para se exigir de que os que têm as cinquentinhas tenham a ACC ou mesmo a CNH. Eu pergunto ao membro da comissão, aos dois membros da comissão, se eles poderiam nos ajudar a dirimir esse imbróglio. Exemplo, se já existe a lei no município aprovada, sancionada, pode o governo federal, através de um decreto, eliminar esta lei? Eu quero isso depois que me passe essas informações. Por quê? Por razões muito simples. Aqui tem uma lei, lá é um decreto. E quando fizemos a lei aqui, vereador Rolando, hoje membro do grupo de Jabes desde criancinha, meu amigo Rolando. Quando nós aprovamos aqui, foi com respaldo no próprio Código de Trânsito, na própria legislação federal. E agora, o que é que eu estou dizendo em relação a esse projeto? Não pode ser a casa que vai ficar contra a casa. Se o executivo entende que é inconstitucional o projeto, ele veta e a casa discute o veto. Se ele quer eliminar esse projeto, ele tem que buscar via judiciária para provar que é inconstitucional. Então essa casa não pode dizer que uma lei feita pelos próprios colegas seja inconstitucional, porque é um posicionamento casuístico e é um posicionamento que vai contra os interesses da população, sem uma discussão técnica, jurídica, ampla, até se for o caso no judiciário. Então eu peço vênia ao vereador Jamil, para que não fique dando pareceres contra os projetos do colega, só porque é projeto de que pode colocar alguém melhor ainda na população, como é o meu caso. Se eu vou ficar melhor, não preciso mais, estou crescendo porque o povo quer. Então não são meus projetos que podem aumentar ou diminuir a minha popularidade, para que Vossa Excelência esteja colocando pareceres contrários a tudo que eu estou apresentando aqui. Está entendendo? Então eu queria só lhe orientar nessa vertente, está entendendo? E eu queria que Alisson desse a voz para ver como é que devemos votar, se vamos derrubar esse parecer aí, tá certo? Para que possamos dar continuidade no nosso trabalho. Se não passar, paciência, né? Muito obrigado, senhor presidente, pela compreensão. Em discussão, em votação, o parecer. Já foi lido. Você quer que leia de novo? Parecer vereador? Da Comissão de Justiça.
Recepcionado por esta comissão o projeto de lei número 010/2016, de autoria do vereador Cosme Araújo, que é disponibilização digital do auto de infração, da notificação de autuação e da notificação de imposição de penalidades relativas às atuações por infração de trânsito expedido pelo município de Ilhéus nas páginas eletrônicas oficial da Prefeitura e da outras providências. Parecer do relator. A proposição, projeto deste parecer, não encontra respaldo na legislação vigente, visto que somente o Poder Legislativo Federal pode legislar sobre o assunto. O Código de Trânsito Brasileiro é lei federal e qualquer legislação, seja ela estadual ou municipal, que trate do assunto, se constituirá em letra morta no mundo jurídico. Sendo assim, este relator exara o presente parecer pela reprovação da matéria em análise, encaminhado à deliberação do Augusto Plenário desta Casa de Lei, por entender inconstitucional. Assinado pelo vereador Jamioca e pelo vereador Ivo Evangelista. Dizer que, repare como eles passam o rolo compressor por cima de todo mundo. O projeto é meu, não recebi nem para que eu desse o parecer como membro da comissão, ainda que separado. Então, o próprio presidente da casa está atropelando o procedimento, e aí deixa aí na mão de Roque, que Roque, coitado, vai fazer o quê? Só colocar em discussão e votação. Então, eu queria saber do líder se devemos votar sem o meu parecer ou se eu peço visto para uma outra oportunidade. Eu gostaria da orientação. Em votação. Senhor presidente, para esclarecimento, quando existe um membro dentro de uma comissão que ele é autor de um projeto, ele não dá o parecer dentro do projeto. Certo, senhor presidente? E quando o vereador, ele coloca um projeto de lei, ele tem que acompanhar o seu projeto, a sua assessoria, tudo direitinho, para ver como é que está o andamento. Então, é só um esclarecimento para a mesa, ter um conhecimento maior sobre isso aí. Só isso, senhor presidente. Então, a mesa, mesmo eu não estando a par, mas a mesa tem pessoas aqui que estão a par do assunto e foi esclarecido. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se conta. Em votação, então vamos fazer a contagem de votos. 8 a favor, 7 contra. Aprovado. 8 a favor. 6 a favor. Só tem 5? Mas queria votar. 8 a 5 a favor. Parecer reprovada. Artigo 1º, Executivo fica obrigado a disponibilizar o site oficial do município de Ilhéus, cópia digital do auto de infração, de notificação de atuação, de notificação e imposição de penalidade relativas à atuação por infração de trânsito, aplicado dentro da competência desse município. É o primeiro. Artigo 1º, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se conta. Aprovado. Artigo 2º, os documentos deverão ser identificados e localizáveis por seu número, pela data da infração e pela placa do veículo, devendo ser divulgada ainda sem prejuízo do auto de infração que o órgão competente entender necessária. Primeiro, fundamento, data e horário de transações. Segundo, valor da multa aplicada. Terceiro, identificação do agente autuador. Quarto, fotocópia captada por radar ou equipamento equivalente. Quinto, defesa e recurso eventualmente oferecido. Sexto, resultado da defesa ou recurso de fundamentos da decisão. Artigo 2º, seu inciso, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se conta. Aprovado. Artigo 3º, as informações apresentadas no site oficial deverão ser atualizadas diariamente. Em discussão, artigo 3º, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se conta. Aprovado. Artigo 4º, o Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias, contado da data de sua publicação. Em discussão, o artigo 4º, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário. Em discussão, o artigo 5º, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Segunda votação e redação final
Em bloco, né? Em discussão. Em discussão. Em votação. Em votação. Vereadores que aprovam. Permaneça como se encontra. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Redação final. Redação final. Vereador Gurita. Vereador Gurita. Vereador Jamil. Vereador Sim Jamil. ao povo. E vereador... Sim ao povo, senhor presidente. Aprovado pela ordem, vereador Cosme Araújo. Senhor presidente, o projeto de interesse das mulheres foi aprovado e eu não me recordo se o vereador Ivo colocou em segunda discussão, votação e redação final, mas foi requerido por mim. Então eu gostaria que colocasse agora para que amanhã não tenhamos que votar novamente. Então eu gostaria que se colocasse agora, de imediato, por favor, agradecendo a compreensão de Vossa Excelência, Ivo. Esquecimento é natural. Em bloco. Tem que ver qual projeto. É o das mulheres, que o projeto das Jamil está mulheres, com. né? O número do É. projeto, não tem o número. Aí tá aí, né, na mesa. O número do projeto, senhor Tá aí na mesa. Deu o número. Você não acompanha nem os projetos dele, viu, velho? É o 3. É o 3? Tá aí? Aqui não? O cara não acompanha nem o projeto. Da mulher. Ajuda o cara, viu, Ciro Zatelli? Você é assessor, ajuda o cara. Segunda votação, projeto 08. Segunda votação e redação final, senhor presidente. Segunda votação e redação final do projeto 08, que esquecemos de... Não fala de esquecendo. Ele não pediu, está pedindo agora. Ah, o autor não pediu, está pedindo agora. Então, a segunda votação e redação final. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado.